portistas, sejam muito bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Vamos fazer a análise hoje do jogo da 20ª jornada da Liga NOS, Marítimo Futebol Clube do Porto, vitória por 2-1, mesmo ao cair do pano, golos de Uribe e de Otávio, a converter esse penalti muito perto do final do jogo, dar assim os 3 pontos ao Futebol Clube do Porto e fazer com que o Porto regresse às vitórias, que parecendo que não, já iam alguns jogos sem ganhar no campeonato. Dragão 27, o que é que tu achaste desta partida? Num campo, já se sabe, tradicionalmente difícil, um adversário que está em último lugar, não é? Portanto está muito aflito, não é? Portanto já se perspectivava esse jogo e acabou por ser um jogo difícil, não é? Normalmente, sejamos justos, o Marítimo é uma equipa que é sempre muito forte no seu reduto contra qualquer equipa, mas este ano não. Este ano tem sido uma equipa muito vulnerável. Mesmo até no processo ofensivo deles, eles têm dificuldade em marcar gols. Eles até normalmente são muito fortes nas transições ofensivas e muito rápidos em contra-ataque e conseguem normalmente, é aí que eles normalmente matam os jogos. Mas com o Porto eles excederam-se ao limite e também foram de uma disciplina férrea, não é, em termos defensivos, para fazer tudo por tudo para que o Futebol Clube do Porto não vencesse o jogo, porque eles também precisam de pontos, estão realmente numa posição, estão em último lugar, estão numa posição férrea, leia-se 8 ou 9 quase com 2 ou 3 autocarros. Para mim foi mais isso do que mais disciplina, mas sim, claro que dificultaram e muito a vida ao Porto. Dificultaram muito. E também aqui e ali com algumas entradas bastante agressivas, enfim, mas sobre a arbitragem eu depois também vou falar. Mas eu divido o jogo em alguns momentos. Um primeiro momento em que o Futebol Clube do Porto, na minha perspectiva, entra bem. É uma equipa que joga com paciência, joga com serenidade, é esclarecida, não quer chegar à pressa ao resultado. Faltou-lhe um bocadinho de intensidade. Calma mais. Pronto. Faltou-lhe um bocadinho, alguma intensidade que teve, por exemplo, no início da segunda parte. Acho que teve essa intensidade, entrou com mais derrompante, mais vigorosa, mais rápida. Mas mesmo assim, o Futebol do Porto ia encontrando as dinâmicas possíveis. Teve até alguns momentos interessantes. Houve alguns momentos que, por exemplo, se explorava até algumas triangulações e tentar causar algum desequilíbrio nas faixas, nomeadamente juntando o Dias e o Corona, estando os dois no mesmo lado, porque ambos são os tais esgravilhas, não é? Que permitem ou que podem causar alguns desequilíbrios. Na ausência do Otávio, não é? Na ausência do Otávio. De facto, não estará a 100%. Isso é de facto muito importante, porque o que é que o Porto perde de alguma maneira o jogo entre linhas e o jogo atrás do avançado, não tendo o Otávio. Completamente. Fica ali um hiato, um terreno que o Porto não consegue penetrar. Não, e não é o Luís Dias que faz do Otávio. Não tem nada Dias. A ver, não é? Tem que ser, por exemplo, um Sérgio a aventurar-se um bocado por esses terrenos. Sim. Mas é claro que é pouco. Porque é ele contra o mundo. Porque normalmente o Sérgio, estando lá o Otávio, o Sérgio também se aventura nesses terrenos e depois tem o Otávio para também lhe fazer companhia, para também lhe permitir linhas de passe, inclusivamente. Mas o Porto, jogando com essa paciência, com essa serenidade e de forma até, acho eu, esclarecida, acaba por chegar ao golo. Depois, sofre o golo logo a seguir. Isto, de facto, o Futebol Clube do Porto, para marcar um golo, o Deus macudo é uma coisa impossível, tem que falhar não sei quantas vezes e tem que estar em cima do adversário um jogo inteiro. Verdade. No primeiro ataque, praticamente, que até o Zaido dá um canto que nem precisava de dar. Nem precisava de dar. E aí o Marítimo empata e a equipa fica ali abalada. Depois é outro jogo. É outro jogo. O Marítimo também sentiu que a coisa estava a correr bem. Estava a correr. Aí o Porto torna-se uma equipa um bocadinho mais errática, sim, não é? Sim. Se bem que na ponta final da primeira parte o Porto torna a comandar o jogo, torna a meter o Marítimo lá atrás. E o Marítimo também, convenhamos, não se fazia nada arrogado, não se importava de vir para trás. Não, porque sabia que aí era a posição confortável. Já nos roubou 3 pontos no Dragão e hoje fazia o seu campeonato, nem que deixe a divisão. Se sacasse mais 2 pontinhos ao Porto, estava feito. Estava feito. Podiam ir para a segunda divisão descansadinho.
Na segunda parte... Eu só falo assim porque, pá, desculpem-me, eu vejo vários jogos do campeonato e esta garra e esta atitude, até foi inclusivamente o Milton, o treinador do Marítimo, a dizer isso na flash: se nós jogarmos sempre assim, Exatamente. e eu assim, então joguem. Não joguem só contra o Porto. Isso não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. O Marítimo estaria noutro lugar. Eu tenho muito a dizer e hoje até acho que estamos em polos diferentes na análise ao jogo. Eu já vou fazer a minha análise e vou praticamente destruir o Porto hoje, porque estou mesmo revoltado. Mas o Marítimo não merece nada, merece 0 e foi muito bem feita que o Porto marcasse no último minuto. Eu não tenho pena nenhuma. E que deixam de divisão, não tenho pena nenhuma. Foi mais um jogo muito sofrido. Mas na segunda parte, acho que o Futebol Clube do Porto, continuando com a tal clareza, com a tal clarividência, com a tal serenidade, jogou de forma muito mais intensa, mais rápido, mais acutilante, encostou mesmo aí o Marítimo mais lá atrás, mesmo à grande área. Isso é verdade. Mas depois o Porto não tem as soluções. Vê-se às vezes um Taremi que perde bolas inacreditavelmente, outras vezes também é um lutador fantástico e vem buscar bolas. Eu nem vou tanto pelo Taremi. Mas eu percebo que tu dizes, é lento. Eu estou a ver, digamos, a figura que é o homem-golo, não é? Claro. É o nosso último avançado. E portanto nós precisamos desse último avançado a aproveitar o mínimo deslize. Sim. E ele teve essa oportunidade até na primeira parte. O Amir, depois de uma cabeçada muito boa do Mbemba, não é? Sim, o Amir afasta a bola para a frente e ele fez muito bem a margem, mas dá-lhe ali um rematinho mesmo para o Porto. Parece que foi um bocadinho. Sim, mas ao menos jogou em campo, não é como o Marega que tem uma arrancada e mete um jogador do Marítimo em jogo. Foi o que o Marega fez hoje. E já lá vou ao Corona. Sim, mas estava eu a dizer que de facto entrou muito bem o Porto, mais intenso, depois houve várias incidências, acho que da equipa de arbitragem, eu achei esta arbitragem miserável e eu acho que o Porto foi prejudicado, mas eu até nem ponho nos termos de ser prejudicado ou ser beneficiado. Acho que foi uma arbitragem que é muito má, que leva a que de facto não se jogue. Há um encostozinho, é falta. O futebol é um jogo de contacto. Tirando isso, perde-se a dinâmica toda de um jogo, não se joga, o jogo é interrompido. É aborrecido. A gente vê um jogo, até vimos o Porto Juventus. Eu ia falar no campeonato inglês, mas lembro-me do Porto Juventus. Exatamente. Fala-se muito é uma arbitragem da Europa, não é? Na dificuldade da mudança de chip dos jogadores que vêm do jogo da Champions, vêm para o jogo do campeonato. Bem, se isto é difícil para os jogadores, imaginem para os adeptos. O que é ver um jogo de onde se joga, de onde o tempo útil de jogo é para cima de 80 minutos, de onde o tempo útil de jogo hoje deve ter sido para aí 23, 24 minutos. A nós é que custa mudar o chip. Isto é mau demais. Mas é sempre assim e não se muda. E os árbitros, enquanto forem na palhaçada do jogador que está de costas a proteger na bola, sente um toquezinho, manda-se para o chão, é falta. Enquanto isso continuar a ser falta, os jogadores vão continuar a fazer. Há aquela regra que se diz que não se deve beneficiar o infrator. Eu também diria que devia haver a regra não se deve beneficiar o manhoso. E o manhoso em Portugal é compensado. E mesmo o Porto quando é manhoso, aqui não tem nada a ver com uns e com outros. Muito bem observado, sem dúvida. A mim irrita. Mas isso de facto levou a que, mesmo aquela dinâmica, aquela intensidade, aquela fluidez do jogo que o Porto queria imprimir, foi-se perdendo. E o tempo foi passando e o futebol do Porto sabe-se que repito um bocadinho aquilo que disse há pouco, o Deus me acuda para se marcar um gol. E naturalmente que o Porto depois esteve quase, inacreditavelmente, a perder o jogo. E aí apareceu um monstro chamado Marquezinho, não é? Que foi de facto. E um poste também. E um poste também. Pela primeira vez. Sim, na época quase, no campeonato. Também. Mas hoje para ganharmos, deixa só até complementar com isto, tinha que ser quase a marcar no fim. Porque eu acho que se o Porto marcasse mais cedo, o Marítimo empatava. Eu estava a ver o jogo, nós não estivemos a ver juntos o jogo, mas eu estava a ver o jogo e estava precisamente a lembrar-me disso. Já que tem que ser um jogo de sofrimento, que o Porto marque próximo do fim, porque senão o Marítimo ainda tinha mais uma avançada e marcava. E de facto foi isso que aconteceu. O Marquezinho salvou a partida, porque o Porto nem sequer empataria, ia perder o jogo, salvou a partida e o Porto voltou a carregar naqueles minutos finais, mesmo assim com imensas interrupções.
inacreditável. Os últimos minutos foram mesmo muito poucos minutos. E pronto, e o Porto encontrou dinâmicas interessantes. E as substituições ajudaram, não é? Sim, não há dúvida que o Francisco dá uma grande dinâmica. O Otávio e o Francisco. E o Otávio. Dão ali logo outro elan. E o Francisco acabou também por ser carregado na falta que deu o penalti. Sim. E depois muito bem também o Sérgio Conceição a não deixar que fosse o Taremi, que eu tinha um bocado de receio do Taremi. Não por o Taremi até é capaz de bater bem. Não, mas ele marcava muito bem no Marca bem. Mas seria o Otávio na hierarquia, não é? Seria o Otávio na hierarquia por um lado, e por outro lado havia aqui uma certa empatia que poderia prejudicar. Pois, até por serem os causa dois da nacionalidade. Até se viu um gesto de alguma ternura do Taremi com o Amir, não é? Acho que é Amir que se chama. Amir, e ele vai-lhe até massajar os gêmeos e ajudar, que ele estava ali numa pertença cãibra. Amigos a mais. Muita simpatia por parte do Taremi, porque acho que ali o guarda-redes estava de facto a querer passar um bocadinho claro, o tempo do jogo, não é? E o comentador da Sport TV lembrou muito bem, o Amir já defendeu um penalti no Dragão. Já defendeu um penalti no Dragão. E foi o Alex Telles, salvo erro, que falhou. Aqui o Otávio foi brilhante e foi, marcou, ele quase que não tomou balanço, mas sabia para onde ia rematar e foi brilhante. E portanto acho que o Porto é justíssimo vencedor. Acho que quando uma equipa só defende, embora também não merece outra coisa, e merece ser mesmo punida no final. Agora, o Porto continua a ter, sobretudo, quando encontra uma equipa fechada, é um desespero. É um desespero. Eu hoje estou mesmo desiludido com a equipa. Ganhámos, mas eu acho que sinceramente o campeonato nunca esteve tão longe, mesmo depois da vitória. Eu digo isto: o Porto pode ganhar ao Sporting, que vai ficar a mais de 10 pontos este ano. Escrevam que infelizmente é isto que eu sinto. Espero que não, espero que o Porto ganhe os jogos todos, espero que o Sporting comece a escorregar por todas as partidas, mas eu acho que é isto que vai acontecer. Porque o que é que o Porto estava à espera? Que o Marítimo jogasse de peito aberto, que o Marítimo fosse uma equipa muito amigável, que não queimasse tempo, que não fosse uma equipa dura e que o árbitro compactuasse com a falta de cartões amarelos. Já estamos habituados a isto. Isto de dizer que basta e que não nos vergam é muito bonito, mas a atitude em campo do Porto é uma atitude de uma equipa, parece que não se passa nada, entra sempre com a mesma toadazinha. O que tu chamas calma, eu chamo não saber o que fazer à bola e serenidade, eu chamo exatamente isso, porque o Porto não tem oportunidades de golo. Tem um remate do Corona de pé esquerdo num ressalto, lembro-me disso. Lembro-me na primeira parte dessa cabeçada do Mbemba, e tirando os golos não me lembro de mais. Não, na segunda parte houve muitas bolas que até inclusive batiam na barreira, batiam nos jogadores. Não é uma já dentro da bola, área. é tirar o meco. Está bem, mas pronto, mas está-se lá e hoje no futebol atual, não é, nem falo no futebol português, não falo no futebol português, mas no futebol atual não é tanto o número de oportunidades que se criam, é sobretudo as poucas oportunidades e a codícia dos bons avançados para concretizar essas oportunidades. Isso é muito bonito dizeres isso, mas é assim, hoje o Porto, se não é o penalti, ias perder mais 2 pontos. Isso estou de acordo. O penalti caiu do céu, a verdade é. Eu acho que o jogador do Marítimo até vai distraído, porque aquilo é um penalti até é parvo de se fazer, não é? Porque o Francisco ali, a bola quase ainda nem está bem com ele e ele vai, uma coisa. Aquilo caiu do céu. O Porto hoje teve uma vitória caída do céu. O Porto não. Eu acho que o Porto não merecia ganhar pelo facto de não se ter preparado para este jogo. É a sensação que me dá. O Porto não soube furar o processo defensivo do Marítimo. Não soube fazê-lo. A gente está sempre a martelar numa areia. O que é que o Corona esteve a fazer hoje o jogo todo? Ele saiu no fim para entrar o Grujic. Isto é gozar. Desculpa lá. Isto é gozar com as más exibições do Fábio Vieira, que aos 20 minutos sai logo de campo. É gozar quando o Romário Baró faz as neiras e sai logo de campo. Isto há jogadores favoritos. Isto eu não gosto.
Não gosto nem admito ao Sérgio Conceição que ia borrar o do 100º jogo que fez pela camisola do Porto com um Porto que eu digo-vos uma coisa, eu não me identifico minimamente com o futebol que o Porto pratica. É um futebol pobre, desculpem lá, mas eu não aceito que uma equipa que faz na Liga dos Campeões uma campanha incrível, irrepreensível, quase não sofre golos, bateu a 90ª consecutiva, portanto, de forma consecutiva, campeã de Itália, que é Juventus, que é um tubarão, que se calhar sofreu um gol também de forma injusta, até merecia ter ganho 3-0, se calhar. E chega ao Marítimo e faz este jogo. Não, isto não é serenidade, isto não é muita calma e esperar o momento certo. E não é só do treinador, é dos jogadores. Os jogadores dão um litro para se valorizarem, para serem vendidos para o Manchester United, para depois ficarem no banco a época inteira, como acontece com o Herrera, com o Alex Telles e por aí fora, mas isso é com eles. Mas os jogadores só se preocupam com isso. E o Sérgio Conceição tem favoritos. Tem favoritos, porque o Corona fez um jogo horrível. Horrível. A bola ia ao Corona e ele hoje parecia um cone. Ele, até em recepções, ele tropeçava na bola, a bola ia para o Marítimo. O Corona tocava na bola, a bola ia para o Marítimo. O Porto esteve a isto, o Porto está por um fio, ligado às máquinas, vamos dizer assim, até uma expressão infeliz hoje, porque aproveito desde já para mandar aqui a recuperação, isso é que importa, ao Quintana, que teve uma infelicidade, uma paragem cardiorrespiratória. Nem a vitória íamos dedicar ao nosso guarda-redes de handball, tão querido Alfredo Quintana, que está cá há muitos anos e sente mais se calhar o Porto que muitos destes jogadores. E envio, espero que recupere a 100% e que fique tudo bem, que isso é que importa. Mas nem uma homenagem íamos fazer. E eu achei uma vergonha. O Porto está por um fio. O Porto, é o que eu digo, o Porto ganha ao Sporting, nem me admira que ganhe ao Sporting, e está-se a espetar em Barcelos. É limpinho como a água, não há um jogo do campeonato. Já estou como o Manuel Serrão, diga jogo que o Porto tenha ganho à vontade. Tens 1 ou 2 na época toda. Não é um jogo que o Porto joga, cria oportunidades, marca 3, 4-0. O Marítimo é um bicho papão. Porquê para o Porto? Já sei que eles só se esforçam contra o Porto, mas não é justificação. Porto o que é que o Porto esperava deste jogo? Que o Marítimo fosse facilitar-nos a vida? Eu vejo uma incompetência na forma de abordar, vejo uma incompetência nas substituições do Sérgio. Como é que tu tiras o Sérgio Oliveira quando uma bola parada ou um remate fora da área pode-se evitá-la? Isto é uma leitura de jogo horrível, de tirar o Sérgio Oliveira. Como é que tu metes o Tony Martínez quando o Ivan Nilsson, sempre que entra, marca um golo, mesmo que seja anulado porque a bola raspou num pelinho do braço? É um jogador de uma eficácia tremenda e o Tony Martínez não joga há jogos e hoje joga e é a opção porquê? O que é que o Tony Martínez fez? O desespero era a tal torre que se procurava ali. Mas que torre? O Tony Martínez, estás a brincar comigo? Mas até um bocadinho em coerência, isso o Sérgio faz também muito isso. Exatamente, é isso que eu quero dizer. O Sérgio às vezes desvia-se do seu modelo do 4-4-2. Exatamente. Mas depois volta a meter o segundo avançado mais tarde porque quer corrigir a emenda que fez antes. Mas não sou tão radical como tu. Tu serias radical se o Porto não ganhasse o jogo. Não. Se calhar estás a ver a coisa um bocadinho mais pelo resultado, que muitas vezes, vamos lá ver uma coisa, contra o Boa Vista tu merecias ter ganho, contra o Braga tu merecias ter ganho e não ganhaste. O que importa é que a bola aqui entra. Isso é verdade. Tu conheces-me e sabes que eu não sou resultadista. Não, tu já na primeira parte de facto estavas com essa perspectiva e eu tenho a visão completamente ao lado. Acho que não fosse o Marítimo marcar o golo do empate e o Futebol do Porto jogaria totalmente diferente. Já bem acontece, mas quer dizer... O gajo tentou rematar, fez uma assistência brilhante. Há as incidências do jogo às quais não se pode fugir. Agora, um treinador naturalmente tem que saber muito bem ler essas incidências e saber transmitir e dar sinais à equipa para contrariá-las. Claro que sim. Agora, o Porto precisa de rasgos individuais. O Porto precisou do Francisco hoje. Sim. Porque o Corona, que estava a jogar tão bem e jogou até ao fim, fez 0.
0. Eu acho que vai receber a pior nota desde que a gente dá pontuações ao jogador. Foi abaixo de mal, foi paupérrimo. Arrastou-se em campo. E o Sérgio muito preocupado que eu não levasse o quinto amarelo para não jogar contra o Sporting a 13 pontos, ou a 12, ou a lá quantos pontos estamos a 10 agora, porque ganhámos. Mas, que é isto? O Porto vive de inspirações, vive de rasgos individuais. O Porto não tem coletivo, não tem dinâmica. Não percebo como é que tu tiras um Marega, que nem devia ter jogado, com um Marítimo encostado à linha de baliza. Que espaço é que o Marega vai ter? Porquê que o Marega joga? Para pôr em jogo os jogadores do Marítimo e ser golo? É para isso que o Marega está lá? O que o Futebol Clube do Porto tem sempre, que fazer... É o que eu quero dizer, insiste sempre nos mesmos erros. E depois é o Ai Jesus, mete o Francisco, mete o Otávio, a ver se alguém rasga, saca um rasgo individual, se há um penalti, se uma bola cai do céu. E estamos nisto. Não. E isto não chega. O Sérgio, ano após ano, faz menos pontos. Sim. E este ano vai bater... Sim. Ele bateu o recorde de pontos máximos na Liga, 88. Eu acho que este ano vai bater o recorde de pontos mínimos. É isto que eu prevejo com este jogo. Há muitas incidências num jogo e essas incidências não ajudam a que de facto se ponha, se concretize uma ideia de jogo. Não vejo um Porto campeão. E essa ideia seja levada avante. Agora, o treinador tem que ler isso, obviamente. Eu acho que uma grande dificuldade do jogo do Sérgio e da ideia de jogo do Sérgio é jogar contra equipas que se fecham muito. É sempre. Ele tem que... É sempre uma aflição. Sim, mas ele tem sobretudo que encontrar elementos que, sem lhe tirar aquela acutilância que ele quer, aquela verticalidade que ele quer, que deem também ali jogo entre linhas, que deem um jogo mais burilado, mais mexido, de mais entrosamento, para que se desfaça um bocadinho aquele novelo que está ali, ou aquela corda quase, aquele nó górdio que está ali. Ele vai fazer isso quando? A faltar 2 jogos para acabar o campeonato? Quando estiveres a 20 pontos do Sporting? O Futebol Clube do Porto não te podes esquecer que teve vários jogos consecutivos a ganhar, embora sempre de forma muito sofrida, é verdade. Depois entrou num período de 4 jogos que foi Já sei, que a arbitragem entrou horrível da arbitragem. Mas não é desculpa. E que condicionou claramente que tirou 4, 6 pontos ao Porto. Não foi só arbitragem. Foi muita arbitragem, foram escândalos, mas não foi só arbitragem. Também não podemos esquecer isso. Eu acho que este jogo o Porto vence merecidamente. Agora, o Porto tem que jogar muito mais, nisso estou de acordo contigo, e acho que tem que ter outros trunfos, ou outra dinâmica de jogo, outro entrosamento. Faz contra a Juventus e hoje é uma equipa desligada, linhas afastadas. Mas uma Juventus permite que se jogue, porque uma Juventus vem para cima do Porto, o Marítimo põe-se todo lá atrás. Portanto, eu acho que a abordagem dos jogos do Sérgio a este futebol super defensivo fica ali um bocadinho num processo de aflição, não é? Ou tem ali jogadores trucidantes, tanques na frente e demolidores a marcar, como se calhar tivemos. Chegamos a ter um Abubakar, chegamos a ter um Tiquinho. Olha, eu lembrei-me hoje, até comentei com uma pessoa que estava a ver o jogo, eu até disse assim: olha, o Tiquinho Soares, já que está com um problema com a FIFA e está cá no Porto porque se quer desvincular, porque lá não lhe pagam o salário, seja lá o que é. Olha o Sérgio que o vai buscar. O Porto tem o Taremi e tira 0 partido do Taremi. O Porto precisa de um cavalo de força com presença na área que marque golos de cabeça. É isso que falta ao Porto. Não percebi a leitura do Sérgio no mercado. Porque é que vai buscar avançados que lhe dão posse, que lhe dão jogo de costas para a baliza, que lhe dão um jogo trabalhado, quando ele quer um matulão cabeceador. Não percebo. Não faz sentido dispensar o Tiquinho Soares para ir buscar o Tony Martínez, por exemplo, ou mesmo o Taremi. Nem tens grandes características para jogares com o Taremi. Hoje, por exemplo, não te dava muito mais jeito um homem forte, possante físico, com presença na área? Eu gostava da minha parte de concluir com o seguinte, com duas notas. Uma que tu já referiste muito bem relativamente ao Quintana, que está entre a vida e a morte. Sim, isso é que é o mais importante. É um momento de tragédia mesmo. E normalmente, oxalá, desta vez a estatística não conte,
mas normalmente quando se tem este tipo de síncopos são quase fatais e normalmente os atletas não recuperam. Mas oxalá isso não aconteça com o Quintana, que ele recupere. Até para se lhe fazer uma grande homenagem, que ele é de facto um brilhante atleta do Porto, e às vezes a gente esquece que o Porto não é só futebol, e o Porto, que já foi tão rico e já teve tantas modalidades, não é? E que agora tem tão poucas, infelizmente. E também uma palavra para o Sérgio pelo jogo 200, porque nós não nos podemos esquecer que, pese embora todos os erros que nós temos denunciado, e não deixaremos nunca de o fazer, porque ser portista não é contemporizar com estatutos, e nem o Sérgio quer esses estatutos, nisso tenho a certeza. O Sérgio não vive de um estatuto, o Sérgio vive da ambição e quer o melhor para o clube, e precisamente por ser o treinador que é, por ser o líder que é, por ser o homem que neste momento e que durante estes 4 últimos anos tem carregado às costas o clube, não é só a equipa de futebol, é o clube. É mesmo. Merece de facto uma palavra de apreço, um grande abraço, claro que pelo jogo 200 que está a fazer como treinador, e de certeza que ele quer o melhor para o clube, mas infelizmente muitas vezes ele tem cometido erros crassos. Sim. E tem também que ter essa humildade de refletir sobre eles. Eu acho que não é falta de humildade. Também não acho que seja falta de humildade. Não, mas humildade no sentido de também, não percebo, já. Neste sentido eu vou explicar, no sentido de fazer uma autorreflexão, e com a sua equipa técnica, obviamente, que tem lá gente de muito valor mesmo, e também pensar que, por vezes, a ideia de jogo que ele tem e que quer sempre ver aplicada, nem sempre funciona, não pode funcionar sempre. Porque há momentos em que a equipa está mais cansada, há momentos que a equipa tem que ter mais posse, tem que fazer um futebol mais entrosado. Isso também faz parte. É isso que leva, de facto, às vezes a desfazer as muralhas que as outras equipas nos opõem. E, portanto, ele tem que também ter essa... abdicar um bocadinho daquele jogo de vertigem que ele quer sempre ver, mas que nem sempre é possível, e que por vezes, sendo feito sempre daquela maneira, sem alternativa, acaba por comprometer até os objetivos dos jogos, não é? Não vai fazer. Ele hoje, eu até percebi a ideia dele até virar até um bocadinho para um 4-3-3, deixando o Taremi mais sozinho. Sim. Mas não era jogo disso. Eu acho que não era. Eu acho que era jogo de ter presença na área. Era o que estava a faltar ao Porto. Era presença na área. Sobretudo na ponta final. Exatamente. Porque se o Porto tivesse feito uma abordagem em liante desde o início e se tivesse preparado para isso, era diferente. Agora, naquele momento, só ali aquele bocadinho... Claro. Aí é como tu dizes, aí foram mais os rasgos individuais, ou de um lado do Francisco, do outro lado do Dias. Sim. E o Corona, de facto. Mas o Dias depois teve que sair, que estava muito cansado. Já o Corona estava lindamente e manteve-se em campo mais um bocadinho para fazer mais meia dúzia de asneiros. Eu hoje, sinceramente, sinto-me a romper um bocadinho com o Sérgio Conceição, definitivamente. Acho que está muito próximo do fim da linha. Vejo esta visão assim. Pena que tenha sido no jogo 200 dele, com todo o respeito, com toda a admiração que eu tenho por ele como pessoa. Não tem nada a ver com isso. Acho que está definitivamente a ficar exausto de ideias. Já toda a gente sabe como parar o Porto, a verdade é essa, no nosso campeonato, e daí ser tão difícil o Porto ganhar um jogo que seja. Comete constantemente os mesmos erros, insiste constantemente nos mesmos jogadores em detrimento de outros, há favoritos, quando não era assim quando ele chegou. Eu volto a recordar o caso do Iker Casillas, quer dizer, se encostas o Casillas tens que poder encostar qualquer um, e não vejo isso. Casos gritantes hoje, Marega e Corona, inacreditável como é que jogam tanto tempo,
quando se fossem O outros, Corona foi até ao fim do já jogo teria. mesmo. Saiu depois para entrar o Grujitos, julgo Eu eu. creio que até o Porto já tinha conseguido o segundo gol. Já. Portanto, foi a mesmo seguir, já, foi para queimar o aí jogo. foi mesmo só para... Foi para queimar o jogo, foi para queimar o tempo um bocadinho, não é? Ao fim. Eu definitivamente acho que o Sérgio está no fim da linha, porque eu vejo esta tendência. Eu esperava que este ano pudesse ser diferente, mas eu já disse isto da época final passada. O Sérgio todos os anos faz menos pontos na Liga e acho que vai voltar a acontecer. Portanto, a primeira época faz 88, na segunda faz 86, salvo erro. O ano passado, salvo erro, faz 82 e este ano não chega aos 80, quase certeza absoluta. Estamos por um fio. Oxalá que o Porto seja campeão. Eu quero que o Porto, acima de tudo, pense em ganhar os seus jogos. Esqueça o primeiro lugar, esqueça o campeonato neste momento. Não estou a dizer que não é possível. Estou a dizer que há um Braga à perna, há um Benfica à perna e o Porto precisa de assentar e ter uma série de vitórias. Que eu duvido muito que venha a acontecer depois do que vi hoje. Mas acho que o Sérgio está no fim da linha, sinceramente. Desejo que o Porto ganhe os jogos todos, adoro o Sérgio Conceição, não tem a ver com isso como pessoa, estou eternamente grato, como tu disseste, por ter salvado o clube, mas acho que insistir nos mesmos erros tantas e tantas vezes, estarmos a 10 pontos do primeiro classificado e jogarmos assim, não. Mesmo assim, não, eu gostava só de destacar pela negativa, claramente, pela forma tão miserável que esteve no jogo o Corona, e pela positiva tinha aqui alguns destaques. O Marchezinho enorme, sim, o Pepe enorme, o Sérgio... O Sérgio não percebo como é que sai. Também enorme, porque era o único que estava a remar contra a maré, a tentar ir contra aquele muro, passar parecia quase era o fosso do castelo, não é? Entre a linha de meio campo e a defesa deles, era o fosso do castelo e ele queria passar por aquele fosso. Não há jogo entre linhas, queria passar por aquele fosso. E também, aí sim, o discernimento, a capacidade de pautar jogo, também de posicionamento do Uribe. Acho que esteve muito bem. Muito bem. E tem que dar as palavras ao Francisco Conceição e ao Otávio, entraram muito bem. Foram os dois que desbloquearam o jogo. Muito bem, porque o Porto vive de individualidades, a verdade é essa. Portanto, e o Otávio marcou o gol, que ali um penalti não é fácil, não é? Quer dizer, o Porto acaba de falhar um penalti com o Boa Vista, hoje podia tremer, não é? Lá está. E imagina o melhor marcador em campo já, não é? Que era o Sérgio. Acho que é isso, estamos por um fio, acho que é a melhor descrição. E lá está, depois há várias coisas que eu me recordo que nem vou alongar, mas como é que se despacha um Vitinha, não é? E vê-se um meio campo tão pobrezinho, a remar contra a maré, sem dinâmica nenhuma. Vai ser a mágoa, a dor do ano. E não pode deixar de ser atirada à cara do Mister, não é? Do Mister Sérgio Conceição. Eu espero, o que é que eu espero? Nada disto invalida. Eu espero que o Porto ganhe os jogos todos, seja campeão, que ganhe a Liga dos Campeões, que ganhe a Taça de Portugal, que o Porto ganhe os jogos todos e espero mesmo que isso aconteça, porque o Sérgio até merece, mas acho que neste momento não tem capacidade, a equipa não tem capacidade para o fazer. Vamos ver, espero estar enganado mesmo, mas hoje fiquei revoltado com a equipa. Não sei se tens mais alguma coisa a fazer. Está assim feito. Mais importante foram os 3 pontos, a verdade é isso é que importa. Digam nos comentários se nos estão a ver pelo YouTube, ou melhor, se nos estão a ouvir, porque ver só podem fazê-lo no YouTube ou no Facebook, na nossa parceria da página Superportista. Digam o que é que acham, se acham que eu tenho razão ou se estou a exagerar, se acham que até foi um jogo mais bem conseguido e jogou-se o possível, como defende aqui o Dragão 27, e se calhar está mais esclarecido que eu, admito que sim. Digam até o que é que acham, como é que acham que está o campeonato, como é que acham que o Porto se vai portar contra o Sporting, que é o próximo jogo. Vamos ter finalmente uma semana praticamente para preparar esse jogo, que é bom também. Pedir-vos só, ultimamente, para fazerem like, partilharem, subscreverem o canal, subscreverem seja o Spotify, seja o iTunes, de onde nos estejam a ouvir ou a ver, se subscrevam, sigam-nos nas redes sociais. Boa semana a todos e um abraço.